aspecto aí que gera preocupação a todo empresariado, né? Rapidamente, eu atuo há mais de 23 anos na área empresarial e tributária, que é um escritório, né? Sou formado em Franca pela Autarquia Municipal, mestre pela PUC de São Paulo, e estou nesse caminhar aí com a associação já há quase 10 anos, né, Vivi, que nós já estamos juntos. Mas vamos lá, vamos. Nós trouxemos, só para explicar como que será nosso trabalho hoje, eu vou primeiramente expor os princípios, os pontos importantes da reforma, a sua progressividade nos anos, tá? E no segundo bloco, a gente vai abrir para as perguntas, que eu acho que será a parte mais interessante até, que aí é o viver de vocês, né? Serão as dúvidas do dia a dia, que eu acho que isso que é importante a gente tentar responder, né? Alguns associados já mandaram questões, tá? Algumas questões não fazem parte do tema tratado hoje. Então, se alguém se sentir, não foi respondido, a gente vai disponibilizar o canal do escritório, pode nos mandar pergunta nesse canal, tá? E aí também as perguntas que foram realizadas por vocês hoje, vamos concentrar no tema, até para a gente não se perder, e o tempo é escasso também, né? Mas fica aberto o canal do escritório, como a Vivi falou, para as dúvidas e orientações, vocês podem nos mandar diretamente, sem problemas. Então vamos lá, pode passar, Vivi. Então hoje nós vamos tratar dessa bendita Lei Complementar 214 de janeiro de 2025, né? Que trouxe aí o que eles estão chamando de reforma tributária, né? Para a gente sempre falar de uma lei nova, a gente sempre tem que buscar os princípios dela, né? O porquê dela, né? Todos sabemos que desde a época do Império, né, a nossa legislação é uma coxa de retalhos, né? Cada município, estado e a União Federal vai editando normas tributárias e vai casando elas, tornando um embaraço para todos, para advogados, contadores, empresários, que muitas vezes a gente fica perdido se está recolhendo corretamente o tributo ou não, se está sonegando o tributo ou não, e por vezes cai em fiscalização, mesmo estando de boa fé. Por quê? Porque é uma coxa de retalhos, né? Então, a reforma visou justamente o primeiro princípio, Vivi, se pode passar, que é a simplicidade, né? Pode passar para a próxima tela. A simplicidade, ó, estabelecer diretrizes para que todo mundo conheça a operação. Quando eu digo todo mundo, não é apenas o contador, o advogado e o empresário em si, mas também o cidadão, né? Que ele saiba como que se dá a operação tributária, né? Simplificar o sistema, para que existirem tantos tributos, né, como nós temos hoje, PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS e por aí vai, e que acaba trazendo muita bagunça, né? Então, a simplicidade do sistema é o primeiro princípio da norma. E isso é esculpido na própria Constituição Federal, que foi alterada, né? E o segundo princípio que nós trouxemos aqui é o da transparência. O cidadão ele tem que ter ciência. Quando se diz transparência, hoje, qualquer produto que a gente adquire, você não sabe o que você está pagando, que é o produto em si, e o que é tributo. Por quê? Porque devido às várias etapas, né, de manufatura desse produto, vão sendo cobrados os impostos, tanto federal quanto estadual e municipal. Então, o contribuinte ele não sabe o que ele está pagando de imposto e o que ele está pagando de produto. Então, a norma, um dos princípios dessa reforma é justamente isso. O consumidor, quando ele tirar aquele ticket, ou foi emitida a nota fiscal, ele vai ter ciência do que é produto em si e do que é o imposto. Então, esse princípio da transparência é importantíssimo também para nós consumidores, né? Vamos passar, Vivi, para os próximos princípios. O outro princípio muito importante da justiça tributária. Pode voltar uma tela, né? O que é a justiça tributária? Hoje em dia há uma guerra fiscal, né? Então, os estados e municípios, eles
dão incentivos fiscais para quê? Para trazer indústria para ter empregos para os seus respectivos cidadãos. E essa guerra fiscal muitas vezes atrapalha o cenário nacional. Né? Por quê? Porque às vezes o sujeito está produzindo no norte, ele tem um incentivo fiscal muito benéfico do que na região sul, sudeste. Né? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, a região de onde eu sou originário, de Franca, foi sempre uma capital do calçado masculino, que hoje não é mais. Por quê? Porque inúmeras indústrias saíram de lá, foram para o Nordeste devido a incentivos fiscais concedidos, né, de tributação. Então, a reforma tributária ela vai coibir esses incentivos, ela vai trazer uma justiça tributária a todos os segmentos, inclusive gráfico, né, para trazer essa equidade, esse equilíbrio, né, entre os estados, municípios e a própria União. Né? O próximo princípio da cooperação, que também está lá na Constituição, é o quê? É a cooperação entre os entes do Estado, né, e o contribuinte. Hoje em dia não há essa cooperação. Hoje em dia o que existe é uma guerra entre o contribuinte e quando se diz Estado, no sentido geral, União, Estados e municípios, Distrito Federal. Hoje em dia todo mundo vai para o litígio contra o Estado. Né? Não quer se. O modelo de hoje, que eu coloquei aqui, o confronto, é baseado justamente nessa questão que todo mundo tem dúvida. Então, por vezes, você recolhe um tributo a mais ou um tributo de forma indevida, né, e vai contra o Estado para pedir a sua repetição, para a devolução, ou seja creditado, enfim, porque foi recolhido de uma forma equivocada devido à estrutura que nós vivenciamos hoje, né, do regime tributário que a gente considera um manicômio. Né? Alguns dizem que nosso sistema tributário é um manicômio, uma coisa de louco. Por quê? Porque gera esse embate com o Estado. Né? Vamos para o próximo, Vivi. O equilíbrio na defesa do meio ambiente. Muita gente esquece do meio ambiente, né? A gente está produzindo e esquece, né? Então, essa nova reforma, né? Ela visa o quê? Uma estruturação para que o empresário comece a olhar para o meio ambiente. É interessante que a ABIE, há uns anos atrás, alguns aqui vão lembrar, ela sofreu processo do Ministério Público, vários processos do Ministério Público, do Mato Grosso, né, do Sul, a respeito do sistema de retorno, né, de se dar sustentabilidade aos produtos. Quando se diz retorno, né, Logística reversa. a política reversa, isso Logística mesmo. reversa. Por quê? Porque tudo que você coloca no meio ambiente, você tem uma obrigação legal de retirar do meio ambiente. Então, o sujeito que produz latinha, alumínio, ele tem obrigação de contribuir para a retirada desse produto plástico. E as fitas adesivas também, que vão nesses produtos. Então, lá no passado, a ABF foi processada, fizemos um bom acordo com o Ministério Público, né, para fazer publicidade, enfim, sobre essa política reversa. Então, a reforma tributária também vem nesse sentido da política reversa, né, de conscientizar o empresário que tudo que ele está colocando no meio ambiente, ele tem que ter um retorno. Então, para isso, provavelmente existirão benefícios, enfim, visando esse equilíbrio de sustentabilidade com o meio ambiente. Tá? Vamos passar, então, agora, Olivier, que eu acho que esse é o último princípio. Vamos falar de algumas peculiaridades da norma. Né? Quais são as peculiaridades? A extinção do PIS/COFINS e do IPI. O IPI ele não será definitivamente extinto. Tá? Só para fazer uma ressalva, alguns produtos que concorram com a Zona Franca de Manaus ainda serão tributados com IPI. Então, a gente colocou extinção porque a maioria dos produtos e os produtos gráficos serão, para a indústria gráfica, serão extintos, PIS/COFINS e o IPI, e substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Da mesma forma, o ICMS e o ISS também serão extintos e substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IPS. Tá?
Os novos tributos, como eu coloquei ali, eles têm um perfil também diferenciado. Hoje em dia, a tributação ela se dá em etapas, durante o processo de manufaturamento. Agora, não, o imposto será cobrado onde é vendido o produto, né? Então, onde ele é consumido, e não mais onde ele é produzido, que é o sistema atual. E isso é relevante justamente pelo aquele princípio que eu falei antes, da transparência. Então, nós vamos saber direitinho, consumidores, o que é produto e o que é imposto. Vamos adiante, Vivi? Simples Nacional, né? Muitas pessoas que estão no Simples estão em dúvida. É, as modificações desses impostos, elas não serão aplicadas a quem está no Simples Nacional. Quem está no Simples Nacional vai continuar com o mesmo sistema, previsto em lei, diferenciado, tá? Salvo se optar, aí vai ser uma questão do empresário optar pelo sistema da nova tributação. Às vezes o empresário vai querer se compensar de algum produto que ele manufature, enfim, e ele faça essa opção. Aí é uma questão que tem que pôr no lápis o empresário saber se vale a pena ele sair da sistemática do simples, que é benéfica, né, e ir para a nova sistemática. Uma questão importante: uma vez feita a escolha, não pode voltar atrás. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser bem estudado para sair do simples e opinar pela nova tributação, porque uma vez escolhida a nova tributação, não se pode retornar ao simples. Tá? Comitê Gestor Federal, né? Esse comitê ele já foi criado, ele está sob o comando do Senado Federal, né? E ele serve para quê? Para analisar, fiscalizar toda a criação de alíquotas pelos estados e municípios. Tudo será de forma progressiva, tá, gente? Começou agora em 2026 e tem o término previsto para 2033. Então, até mesmo para evitar aquela guerra fiscal que existe hoje, então esse Comitê Gestor Federal ele terá participantes de todos os estados, municípios, né, escolhidos para o quê? Para evitar a guerra fiscal. Então, esse comitê, além de analisar as alíquotas, ele vai analisar também o perfil socioeconômico das regiões e tudo, para saber até o que pode ser imposto ou não, até porque o IBS no futuro, quem vai estipular o IBS são os próprios estados, né? Só que serão fiscalizados pelo Comitê Gestor Federal. Nota fiscal eletrônica, agora de cunho nacional, tá? Ela já está valendo, creio que todos aqui já presenciaram a sua emissão, já estão com ela, onde já vem destacado, na folha da frente vem os mesmos tributos, e na folha de trás vem o IBS e o CBS, que eles já estão sendo destacados. Então, todos, aquele que não fez ainda, não aderiu, tem que contatar o contador, enfim, para já, porque isso já está valendo desde janeiro. Então, a nota fiscal já necessariamente ela é de cunho nacional, que isso vai possibilitar ao fisco o cruzamento de dados, né? Isso é feito para o fisco mesmo, né? Para fiscalizá-los, e já está valendo desde janeiro essa nova nota fiscal eletrônica de natureza nacional. Vamos lá, Bia? O split payment, ou pagamento dividido. É curioso, pessoal, que assim, expressões em inglês não são permitidas na legislação brasileira, né? A gente tem que seguir o vernáculo. Até por quê? Porque vai contra aquele princípio da simplicidade, né? O cidadão tem que ler a lei e saber o que está escrito, né? Então, isso daí é um equívoco, constar a expressão em inglês no ordenamento jurídico brasileiro, né? Teria que estar no vernáculo, no nosso português brasileiro, né? Mas, enfim, ele significa o pagamento dividido. Esse mecanismo ele já está sendo operacionalizado esse ano, mas ele não está ainda valendo. Ele vai ser progressivamente sendo colocado, né? E ele vai em 2033, ou talvez até antes, que há interesse do governo nele, ser implementado. No que consiste esse novo sistema? Hoje em dia, o empresário ele faz a venda, emite a nota fiscal, recebe em seu caixa todo o dinheiro e lá na frente que ele vai declarar, se declarar o que recebeu, né? Às vezes ele usa ali, não paga o imposto e usa no seu capital de giro. Ou seja, o tributo vem para o seu caixa
e ele que paga depois. Com esse novo sistema, não, gente. Com esse novo sistema, é o sistema que interessa ao governo. Por quê? Porque a partir do, como a nota agora é nacional, a partir do momento que você emitir a nota, o valor do imposto do CBS e do IBS, ele será o quê? Provisionado ao governo. Então não tem como esconder. E aí, quando ocorrer o pagamento, e isso que está sendo operacionalizado através de PIX, cartão de crédito, débito, através de depósito bancário, esse dinheiro não vai entrar na conta do empresário, ele vai direto para o governo. Vocês entenderam? E isso pode gerar aquele empresário que usa o dinheiro do imposto como capital de giro ou até o sonega, isso pode abalar o caixa da empresa. Então, é algo que tem que ficar atento. Por quê? Porque a partir do momento que começar a valer o pagamento dividido, o empresário não vai ter acesso mais a esse dinheiro, ele vai direto para o governo. Então, é algo ao empresariado se atentar, porque isso é estritamente em benefício do governo, viu, pessoal? Vamos adiante, então. Aqui nós colocamos, de ano a ano, quais serão as modificações. Então, esse ano, nós temos o que para esse ano? É a fase de implementação. Então, vocês já vão ver lá que na nota fiscal já está constando o CBS, são alíquotas simbólicas, né? 0,9%, e o IBS 0,1%. Como eu escrevi aqui, tem uma fase de caráter preparatório, não ao recolhimento desses impostos esse ano, tá? Eles são apenas testes operacionais. Aí toda a empresa ela tem que ter infelizmente, vai ter que contratar um TI para se colocar no tempo, né? Nesse novo tempo, nessa nova era de tributação. Vai ter que adaptar seus sistemas internos e administrativos para evitar o quê? Para evitar falhas. E aí sim, em 2027, vamos seguir, Vivi, quando vai começar mesmo a arrecadação do CBS, aí já tem que estar preparado, pessoal. Então, ó, vai ter que estar preparado para os registros, né, para os SPIDs, né? Os valores pagos a título de CBS e IBS 2026, se você pagar, eles podem ser compensados no PIS e COFINS, tá? Em operações posteriores. E caso haja saldo credor, será possível a compensação em outros tributos federais ou solicitação de ressarcimento, né? Desde que feito em até 60 dias. E isso vai depender da proposta de regulamentação que ainda nós não temos. Então, muita coisa ainda, o comitê gestor, que foi recentemente criado, devido também a todo esse transtorno político que a gente está sofrendo, época de eleição e tudo mais, guerra lá fora, ainda não, nós não temos uma regulamentação para isso. Mas a promessa é que será regulamentado, tá? Então, empresas optantes pelo Simples e pelo MEI, né, e outros regimes diferenciados, quando a gente fala regime diferenciado, esse, por exemplo, do monofásico, que não se aplica ao setor gráfico, mas em alguns produtos que o imposto é cobrado só na primeira fase. Tá? Então, esse sistema não aplica para vocês, por isso que eu não vou transcorrer sobre ele. Mas isso é 2026. Agora vamos para 2027. Bom, aqui começa tudo, vamos dizer assim. Começa tudo por quê? Porque serão extintos definitivamente o PIS, PIS importação, COFINS e COFINS importação. O IPI para o setor gráfico será zerado, é uma boa notícia. Por quê? Porque o setor gráfico ele não concorre diretamente com a Zona Franca de Manaus. Lá na Zona Franca se produz eletrodomésticos, veículos, eletrônicos, que é diferenciado do setor gráfico. Então, as alíquotas de IPI do setor gráfico no ano de 2027 serão zeradas, né? E extintos esses impostos. Contudo, a alíquota estimada, por que se diz estimada? Porque já existe essa estimativa de 8,7% de CBS, que é a contribuição que vai para o governo federal. Mas isso pode mudar? Pode, depende do comitê gestor. Então, isso pode ir para cima ou para baixo. Tudo vai depender de como tiver o cenário político e econômico financeiro do país, pessoal. Né? O imposto, o IBS, que é o imposto que vai substituir no futuro o ICMS, o ISS, ele vai continuar com a alíquota de 0,1%.
até porque os impostos ICMS e ISS eles serão progressivamente extintos, né? Ele provavelmente vai começar a crescer a alíquota do IBS nesse período até 2033 e diminuir as alíquotas de ISS e ICMS. Essa é a perspectiva futura, mas tudo também dependente de regulamentação. Então, com relação tanto ao CBS ou IBS, ainda a gente não tem um marco do que será realmente cobrado, né? Mas cabe, a norma traz que cabe ao gestor, né, o comitê gestor, analisando todos o critério financeiro e econômico de todas as regiões, equiparando-as, trazer alíquotas boas, né, benéficas para o contribuinte. Tá? Esse é o sentido da norma. Se irá acontecer ou não, pessoal, aí dependerá muito, né, dos nossos senadores aí do comitê gestor. Vamos passar? Adiante. Então, a partir de janeiro de 2029 até dezembro de 2032. Então, 2028 marca o início da consolidação do novo modelo tributário e a transição da reforma tributária. As alíquotas, como eu disse, continuarão dessa forma, cobrança efetiva da alíquota de 8,7% e o IBS com essa alíquota ainda reduzida, que começará a ser substituída pelo irá substituir o ICMS e o ISS, que vão continuar, como eu disse, paralelos, né? Vão ser tributados, mas eles vão concorrer. Então, para não gerar uma bitributação, para não gerar uma carga tributária excessiva, eles vão gradualmente, progressivamente, um vai crescendo e o outro vai reduzindo, né? Em todos os estados, de forma a preservar o equilíbrio dos impostos. Vamos adiante. Então, durante 2028, o governo fará essa avaliação do impacto da arrecadação tributária, com base em dados consolidados no ano anterior. O objetivo é verificar se houve ou não perdas para os entes federais. Novamente, né, os impostos são do governo, então eles farão a primeira análise para ver se houve algum impacto para eles. E isso gera até um quadro sintomático, eu diria assim. Por quê? Porque nós estamos vendo que cada vez mais a dívida, né, do setor público cresce. Isso é ruim, porque como que o governo vai analisar esse impacto da arrecadação se o interesse é abaixar a arrecadação e continuar gastando como gasta? Então, é difícil precisar se essa nova arrecadação aumentará, né, a tributação atual ou diminuirá. Por quê? Porque se as coisas não mudarem, o déficit público não mudar, provavelmente ou a arrecadação desse novo sistema será semelhante ou maior, né? Porque não dá para custear um governo caro sem ter o recolhimento de impostos, né? De tributos, né? Então, caso a arrecadação seja inferior ao projetado, as alíquotas poderão ser ajustadas para garantir a neutralidade fiscal. Na realidade, não é apenas para garantir a neutralidade fiscal, mas para garantir o bolso do governo, né, que está cada vez mais devedor. Vamos para a próxima, Brigitte. Então, a partir de 2033, que é o ano que vai acontecer tudo, né? Assim, o encerramento da migração. Então, quando ocorrer 2033, 1º de janeiro de 2033, vão deixar de existir definitivamente o ICMS e o ISS. A tributação sobre os bens e serviços será feita exclusivamente por meio do novo sistema IVA, né, que engloba o CBS, de caráter federal, e o IBS, de caráter estadual e municipal, que esse imposto IBS será dividido, conforme o comitê gestor definir, para estados e municípios, a sua respectiva arrecadação. Esse modelo, pessoal, deixa eu só fechar aqui a pergunta. Esse modelo de arrecadação, com a alíquota definida pelo Senado, ele visa o quê? Ele visa dar aquele equilíbrio que eu falei.
né? Por quê? Porque hoje, como eu disse lá no começo, nós vivemos a guerra fiscal. Então, um Estado quer dar mais benefício, um município quer dar mais benefício. Para quê? Para atrair os empresários, para atrair empregos, enfim. E isso gera guerra fiscal, isso gera desequilíbrio fiscal nos entes federados. Então, o comitê gestor vai justamente atuar nesse rateio e fiscalização, que também será fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Tá? Vamos para a próxima. Então, vamos lá. A arrecadação do IBS será distribuída conforme o destino do consumo, favorecendo os entes onde há maior demanda, e não necessariamente onde está localizada a sede do fornecedor. Né? E aí, a constituição dessa nova norma, desse novo sistema, né, do CBS e o IBS, acho que teve até uma pergunta nesse sentido, há uma previsão que não ultrapasse o teto de 26,5%, né? A somatória do CBS e do IBS. A gente tem que, a estimativa que seria de 17,70 para o IBS e 8,8% para, não, para 17,7 para o IBS e 8,8% para o CBS. A somatória disso dá em torno de 26,5% a 28% de tributação. Hoje em dia, nós temos uma tributação, dependendo que a gente está no lucro real, superior a isso. É claro que a pessoa pode se compensar, né, do IPI, na cadeia produtiva, mas a tributação hoje ultrapassa os 30% de muitos setores, principalmente o setor gráfico. Então, essa norma, dessa forma, se for cumprida, viu, pessoal? Né, o objetivo é cumprir para se ter a neutralidade de carga tributária, né, e não prejudicar ainda mais o empresariado. Mas tudo, como eu disse, pode ser revisto pelo Senado, pelo Comitê Gestor, desde que o estabelecimento, a comparação com as contas públicas não seja boa. E aí, provavelmente, as alíquotas podem ser alteradas para cima. Né? Isso tudo vai depender aí da nossa classe política que virá em novo mandato, enfim. A gente está muito atrelado, infelizmente, ao setor político. O setor financeiro acaba se prejudicando por decisões políticas que, às vezes, cada vez mais prejudica os cofres públicos, e aí há uma necessidade maior de arrecadação de tributos para manter a máquina pública. Tá? Eu acho que esses pontos eram o que eu tinha para explanar. Então, eu acho que a gente já pode passar, que é o que eu disse, para as perguntas e para as respostas, que aí é o viver, né, de vocês, e aí eu acho que é o que pode mais clarear, né, qual será a situação futura, né, os contextos futuros da nova reforma. Então, eu tenho aqui as perguntas que já foram feitas, né? Como eu disse, algumas perguntas não serão respondidas aqui, porque elas fogem do tema. Mas quem sentiu que não foi respondido, pode mandar um e-mail para mim, a Vivi vai disponibilizar o meu e-mail no chat, tá? Para a gente poder fazer uma resposta posterior. Deixa eu só aqui abrir o chat, porque já tem bastante pergunta no chat também. Doutor, tem as perguntas do chat, né? E tem as Aham. perguntas que foram encaminhadas anteriormente. O senhor tem as perguntas Eu tenho anterior? aqui, Tem eu aí? vou Ah, ler então as tá. perguntas, eu vou ler as perguntas que Tá. foram já feitas e farei as respostas. Algumas eu não farei as respostas, como eu disse, que não fazem parte do tema. Então, para a gente não tornar aqui uma consulta jurídica ampla, né, De outros eu fico à temas. disposição para responder depois, tá, gente? Não é uma questão que não estou respondendo agora, eu estou à disposição, e até em outras áreas que a gente tem aqui, como a Vivi falou, tem a área trabalhista muito boa, a gente está disposto para a associação aí, para vocês, a responder todas as dúvidas, tá? Então, a primeira dúvida, né? Qual o impacto previsto de aumento da carga tributária no setor gráfico? É esse patamar que eu acabei de falar para vocês. A previsão não é nem de aumento. O aumento vai decorrer justamente se o déficit fiscal não melhorar. Né? Se ele continuar crescente dessa forma,
Provavelmente esse índice aqui, essa estimativa de 26,5 até 28, pode crescer e ultrapassar os 30, como é hoje. Então, tudo vai depender, né, do nosso governo, né, de melhorar o déficit fiscal, o arcabouço fiscal, para a gente não ter que recolher tanto tributo. Tá? A segunda pergunta que foi feita: como aproveitar o crédito da CBS e IBS, eu creio aqui que é para compensação, né, quando o título é vendido para um banco? Né? E aí ele pergunta: a baixa será quando eu recebi do banco ou quando o meu cliente pagou do banco? Aqui é o que acontece: muitos empresários negociam suas duplicatas, né, com bancos e factories. Né? Essa negociação, na realidade, ela não gera o pagamento e o direito à compensação de imediato. Por quê? Porque você está meramente cedendo aquele título que é ao portador, como se fosse um cheque, e transmitindo ao banco ou à FEC para ela cobrar do fornecedor, né? Ou do consumidor, digo. Então, assim, respondendo essa pergunta, só será possível a compensação quando o banco receber do consumidor, do cliente, e não quando o banco antecipar o valor para vocês. Por quê? Porque quando o banco antecipa o valor para vocês e cobra um ágio em cima disso, você está apenas, o banco está adquirindo o título ao portador de vocês. E esse momento não é o momento que se tributa, o momento é quando o consumidor paga o título. Tá? Então, apenas nesse momento que será possível a compensação tributária. Tá? Aí, outra pergunta aqui: algum produto da indústria gráfica é produzido na Zona Franca de Manaus? Nosso IPI será reduzido à alíquota zero? É como eu disse, pessoal, os produtos da indústria gráfica não são produzidos na Zona Franca. Lá, a Zona Franca, há mais de 50 anos, produz o quê? Eletrônicos, veículos, eletrodomésticos, e todos nesse segmento. Então, as alíquotas serão zeradas para os produtos da indústria gráfica. Tá? E aqueles que, aí não vem ao tema, mas aqueles que concorram com a Zona Franca de Manaus terão uma questão, até 6, eu até anotei, 6,5% de IPI para baixo, ele ficará zerado. Aqueles que recolhem acima de 6,5%, então, por exemplo, uma fábrica de eletrodomésticos aqui no Sudeste, que recolhe acima de 6,5%, ele necessariamente ele terá que recolher o IPI. Ele não terá o IPI zerado. Por isso que eu disse que o IPI não será extinto, né? Ele será zerado para alguns segmentos, e aí o segmento, a boa notícia é o segmento do setor gráfico, né, que não concorre diretamente com a Zona Franca de Manaus. Aí outra pergunta que fizeram aqui: quais as influências no preço do produto vendido e como ficam os estados que possuem benefícios fiscais? Pronto. Primeira coisa, fim da guerra fiscal. Benefício, não haverá mais benefício. O que haverá será a análise do comitê gestor para avaliar, né, o impacto socioeconômico dos novos tributos e das novas alíquotas em cada ente da federação, para dar o equilíbrio. Então, ainda que o Estado ele tenha a legitimidade, tenha a autonomia de estabelecer sua própria alíquota, ele não vai poder mais dar incentivos fiscais, ele vai ter que seguir as alíquotas, tá? E aí, o que influencia no preço do produto? A competitividade, gente, cada empresário com essa nova sistemática, porque hoje em dia muita gente se vale do benefício fiscal e esquece de melhorar seu produto, esquece de melhorar a sua empresa, a sua produção industrial. Para quê? Para ter um produto competitivo. Então, a alteração da reforma para os empresários é justamente nesse sentido. E como vai equilibrar tudo, vai trazer justiça fiscal a todos, então o empresário que tem um equipamento moderno, tem uma indústria produtiva, uma indústria que se adequou aos novos tempos, né? Esse produto certamente ele terá um preço melhor, né? E aí a reforma tributária não o afetará, porque aquele empresário que sempre se beneficiou, deixou sua indústria ficar ultrapassada, né? Ficou com uma produção que ele só tem benefício fiscal e a produção dele não é adequada comparada aos demais
os demais empresários de outros estados, com relação a equipamentos, pessoal, enfim. Então, esse empresário que depende de benefício fiscal, ele vai ter que melhorar nesse segmento, porque senão ele vai deixar de concorrer e certamente o preço do seu produto será maior e não terá competitividade no mercado. Só. Então, vamos para a última pergunta aqui. As alíquotas serão iguais ou variáveis nos estados da federação? Bom, vamos lá. Serão iguais apenas para o CBS, porque o CBS a contribuição federal. Então, o CBS será igual para todo mundo. Todos os entes, todos os estados, o CBS, os empresários pagarão a mesma alíquota. Com relação ao IBS, lembra que eu falei? Quem tem a legitimidade de colocar a alíquota são os estados federados? Então, assim, o comitê gestor, essas alíquotas serão diferenciadas. Então, o estado da Bahia terá uma alíquota, o estado de São Paulo terá outra alíquota, os estados do Sul terão outras alíquotas, do Centro terão outras alíquotas. Só que o comitê gestor, até para manter a neutralidade fiscal, ele pode fiscalizar essas alíquotas e adequá-las. Não é que o Estado vai falar, não, eu vou pôr uma alíquota lá embaixo para eu atrair, né, e aí criar um benefício fiscal. Isso não será permitido. O comitê gestor ele fará todo o equilíbrio, né, e intervirá, se for necessário, até mesmo se o Estado não colocar uma alíquota. É difícil, né? Os estados vão correr para colocar alíquotas. Mas se o Estado não coloca alíquota, o comitê gestor pode substituir e colocar alíquota. Tá? E também fiscalizar essa alíquota, tanto para mais quanto para menos, para manter essa igualdade. Tá? Tinha uma outra pergunta aqui, mas creio eu que já quais os tópicos mais importantes para 2026 está na apresentação. Essa apresentação, Vivi, acho que pode ser disponibilizada a todos, né? Mas está ali um resumo do que é necessário para 2026. Como eu disse, é um ano de adaptações, principalmente de tecnologia. Então, todo empresário vai ter que ter uma adaptação de tecnologia aí no seu sistema financeiro, administrativo, para acompanhar nos próximos anos, né, a tributação, as novas tributações do CBS e do IBS. Tá? Agora vamos aqui no chat, as perguntas do chat. As perguntas do chat. Vamos Do lá. chat. Do chat. Chat. Pessoal, aproveita, né? Aproveitem aí que o doutor está à disposição e pode chover pergunta. A gente ainda tem um tempo. Então, a primeira pergunta, não sei se já foi respondida, mas eu vou ler todas, tá? A primeira é: split payment nas cobranças via boleto bancário, como ficam? Isso, justamente é isso que eu falei. Quando pagar o boleto, o governo pega a parte dele. É dessa forma. Quando você emite sua nota fiscal, o boleto bancário é nada mais que a nova duplicata, né? Então você faz a nota fiscal. Quando você faz a nota fiscal, como ela é federal, ela já comunica o governo. Então já é provisionado o valor do CBS e do IBS. E aí, quando você emite o boleto, que não é mais aquele sistema da duplicata, né? Mas o boleto serve como tal. Quando o boleto é pago, ele está vinculado à nota fiscal. Então, no momento do pagamento, o governo já separa o dinheiro dele. Não cai mais no caixa da empresa. É aquilo que eu disse, que todo empresário que depende, que usa esse dinheiro, às vezes até sonega para utilizar em capital de giro e tudo, vai ter que tomar cuidado com esse dinheiro não virar mais para seu caixa. Tá? Então, vamos para a segunda pergunta. Aqui, com o CBS entrando em 2027, todos que não são ME terão crédito de CBS e débito de CBS, ou a extinção do IPI extingue também esse crédito de débito do CBS? Deixa eu olhar aqui. Acho que eu pulei muito. Deixa eu ler a pergunta aqui. Tá lá para cima, doutor. Como o CBS entrando em 2027, Com o CBS todos entrando. que são ME terão crédito de CBS e débito de CBS. E débito de CBS, tá? Ou a extinção do IPI extingue também esse crédito. Não extingue. Quem tem o crédito retroativo até 5 anos, viu, vai poder pedir a compensação. Ele não extingue, tá? Vai poder pedir a compensação, porque é um direito adquirido a compensação. Só não pode ultrapassar os 5 anos retroativos, tá? Pergunta: como ficam as gráficas optantes pelo Simples Nacional?
embora o regime não seja extinto, ele pode perder a atratividade se os clientes preferirem comprar de empresas que geram mais créditos. É o que eu falei, gente. Tudo vai depender de uma conta caseira ou até uma conta complexa, dependendo do porte, né? E da complexidade da operação. Porque o simples, ele é atrativo por quê? Porque ele dá benefícios fiscais, né? Então, assim, se com quem você trabalha, com quem você negocia, ele pretende se creditar de CBS e tudo mais, você vai ficar amarrado, né? Então vai ter que fazer uma escolha no papel, o que é mais benéfico. Se é mais benéfico continuar no Simples Nacional ou se utilizar dos créditos. Como é hoje, muita gente prefere ficar no lucro real justamente para ter esses benefícios de compensação de crédito. Né? E também porque aqueles parceiros comerciais dele utilizam disso. Então vai ter que ser uma escolha de cada empresário. Vamos à próxima. A próxima. Porque quando eu clico aqui, vai lá para baixo. Ah, eu Você pode ler? vou ler aqui. Você acredita que a empresa do Simples Nacional, que estão no meio da cadeia, será pressionada pelos clientes a entrar no regime híbrido, sendo que o cliente do SN só terá direito ao crédito dos impostos que serão destacados da nota fiscal? É, vai depender. Tudo depende. Eu acredito que dependendo do volume de vendas, é uma conta que pode sim ser pressionado. Dependendo, pode sim, mas tudo vai ser o dia a dia. Aqui não tem como, não tem uma receita de bolo aqui. Tudo vai depender do qual é o seu cliente, o volume de vendas, se ele tem interesse em creditar ou não, né, se compensar ou não. Então, assim, cada empresário vai ter que optar, deixar o Simples Nacional, que traz benefícios tanto na seara trabalhista quanto na seara fiscal, ou entrar no novo regime, mas aí tem que fazer a conta, se compensa entrar nesse regime. Mas a pressão pode ocorrer sim. Tá? O que você recomenda para as empresas? Pois além de olharmos para dentro da empresa, devemos verificar nosso fornecedor, pois só teremos crédito dos novos impostos a partir da extinção, pagamento deles na etapa anterior. É a mesma resposta, gente. Eu estou batendo nessa tecla. Tudo, a recomendação é que seja analisado, de repente, com um contador de confiança, tudo, e feito os números. Colocado no papel, olha, se todos os cenários, se eu entrar no lucro real, quanto que eu vou ter de compensação, quando eu vou ter, né, qual o volume dessa compensação, e se eu continuar no Simples Nacional, quais são os meus benefícios. Colocar tudo um do lado do outro para saber o que vale a pena. E isso é uma conta, não adianta a gente fugir. Esses cenários, tudo vai depender para quem você vende, o que você está vendendo, o volume que você vende. Né? Então, o que eu oriento é isso, sentar o quanto antes com o contador, né, especializado, tudo, e fazer essa conta, né, dos cenários para você ter uma visão futura se vale a pena ou não largar o Simples Nacional. Tá? Vamos para a próxima, Vivi. Aqui o Jerônimo fez uma pergunta, mas alguém já respondeu, né? Pode repetir a porcentagem em 2033 da CBS e da IBS, que somadas à expectativa é de Sim. 26,5%? Aí alguém aqui Ó, já tá. colocou. A IBS, isso é tudo uma estimativa, viu, Gerando? Está estimado em 17,7% a IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Já a CBS, que é a contribuição federal, está estimada em 8,8%. Né? E isso, como eu disse anteriormente, pode variar para cima ou para baixo, dependendo do nosso arcabouço fiscal, dependendo como estará o déficit público em 2033. Mais uma pergunta. Depois, pessoal, se alguém quiser abrir o microfone também, a gente vai dar um espaço, tá? Se alguém quiser, Claro, tá? Tranquilamente. Pergunta: que tipo de controle efetivo sobre insumos que geram crédito? Aí ele colocou alguns exemplos aqui, né? Tintas, vernizes, substratos, solventes e energia, as empresas deverão adotar. Que tipo de controle efetivo sobre insumos que geram crédito as empresas deverão adotar? E aí ele dá os exemplos dos insumos aqui.
Não sei se você está vendo, doutor. Estou vendo. E Não, aqui, não sei se, não faz sei se, eu não sei se a sentido, pergunta né? de. Só um minutinho, eu não sei se a pergunta de baixo está emendada, porque é a mesma pessoa. Vamos ler a pergunta de baixo, porque eu acho que eu não entendi o foco. Se o Alessandro quiser abrir o microfone também, Ah, fica à tá. Não, vontade, agora Alessandro. entendi. Tá. Bom, eu acho que a política tem que adotar, eu volto a dizer, vocês vão ter que verificar, né, tudo que está sendo creditado, né, está sendo está incidindo o imposto na cadeia produtiva, né? Quando você compra como consumidor, né? Da tinta, do insumo, tudo. Esses créditos, então, você tem que verificar as regiões, né? As regiões de onde você compra e tudo para ver se compensa comprar, né? Com relação ao frete e tudo mais. Por exemplo, você vai comprar uma tinta do estado da Bahia, que vai ter uma alíquota de IBS diferenciada daqui de São Paulo. Você vai ter que calcular e fiscalizar, né? Você vai ter que adotar o quê? Fazer uma pesquisa, vai ter que colocar na tabela, né? Se eu compro lá da Bahia a tinta, ela sai mais barata para mim, mas tem o frete, né? Que o frete pode, agora está crescente por causa da guerra. Mas, enfim, como um exemplo. Então, eu acho que a pergunta foi nesse sentido, né? E aí você pergunta logo em seguida sobre a guerra fiscal. Não continuará? O interesse é que não continue. Eu não posso afirmar que não continuará. Mas por que, que a gente pensa que não continuará? Porque foi tudo centralizado no Senado. O Senado, como todos sabem, são os representantes do Estado. Enquanto a Câmara dos Deputados representa o povo, o Senado representa os interesses dos Estados. Então, o Comitê Gestor dos Estados, o Comitê Gestor Federal, que está estabelecido pelo Senado, ele vai ter integrantes de todos os estados e municípios também participantes. Então, assim, ele que definirá, e é o que eu te disse, ele que colocará um pano quente na guerra fiscal. Ele analisará toda a questão global, né, do Estado brasileiro, né? Por exemplo, mas na Bahia eu não posso cobrar o mesmo IBS que eu cobro em São Paulo, porque a Bahia tem um fator econômico menor, enfim. Então, assim, tudo isso será analisado para acabar com a guerra fiscal, né? Ainda, como eu disse, ainda que o Estado possa colocar a alíquota própria, ele definir sua alíquota, isso pode ser modificado pelo Comitê Gestor Federal que está lá no Senado, justamente para dar neutralidade fiscal e acabar com a guerra. Então, a esperança nossa é que acaba, né? A previsibilidade efetivar a hoje para taxas de IBS. Não, para hoje ainda não tem, pessoal. É o que eu disse, é simbólico. O que nós temos é para 2033, que aí foi o que eu falei de 17,7. Hoje é simbólico, 0,1, tá? E vai continuar assim de forma progressiva. Como eu disse lá na explanação, eles conviverão junto, o IBS conviverá junto com o ICMS e com o ISS. Conforme for aumentando a alíquota, e essa alíquota vai aumentar pela regulação dos estados e do comitê gestor, as outras alíquotas de ICMS e de ISS necessariamente vão ter que ser reduzidas. Porque senão, se eu aumento daqui e deixo aqui no mesmo patamar, vai ter aumento de carga tributária para todos. E isso não é o perfil da lei, não é o que a lei almejou. Então, provavelmente, quando vai paulatinamente, progressivamente, vai aumentar de 2028 a 2033, então provavelmente vai cair a alíquota do ICMS nos estados e o ISS nos municípios. Aí, pode repetir. Pessoal, alguém quer aqui no chat? Ah, tá, peraí, tem mais uma aqui. Tá conseguindo ver aí, doutora, quer que eu leia? Tá, Carolina, né? Reinaldo, considerando que o cenário ainda é incerto, por que a mudança real está prevista para 2033? O que devemos fazer para hoje, Hoje. para nos preparar? O que muda agora em 2026 e 2027 para o nosso setor? É justamente isso, Carolina, que eu estava explicando. A necessidade, principalmente esse ano,
de se implementar, ainda que não tenha um TI, a empresa, é uma empresa menor, mas ter um suporte de TI, pelo menos, para fazer uma implementação estrutural e administrativa e fiscal, né? Com relação às notas fiscais, a produção. Para quê? Para que em 2027, quando serão extintos o PIS, COFINS, o ICMS zerado e o IPI para o setor gráfico, você tenha já se preparado administrativamente, né, e contabilmente para entrar nesse novo universo. Aí você perguntou por que 2033? Porque a norma não tem como uma situação como a gente vive hoje, de coxa de retalhos, de inúmeros tributos, ela ser extinta de uma hora para outra. Por isso que a norma previu essa progressividade no tempo. Por quê? Porque o comitê gestor, como eu disse, ele vai avaliar o ano anterior para fixar as alíquotas. Então, ele vai avaliar como ficou o setor industrial, como ficou a arrecadação, como ficou o déficit público, para o quê? Para estipular as novas alíquotas, para regulamentar as novas alíquotas. Então, por isso que tem que ser progressivo. Não daria para chegar e falar, olha, hoje não vale mais o IPI, não vale mais o PIS/COFINS. Isso geraria uma balbúrdia, geraria um problema de marca maior, porque já com essa progressividade, até 2033, muita gente está preocupada, não está sabendo o que fazer. Então, a recomendação minha é essa: procure um bom contador, né, que possa acompanhar a atividade de vocês. Procure o setor de TI, ainda que não seja um setor próprio da empresa, mas que o TI faça modificações administrativas, contábeis e fiscais na empresa, nas entradas, saídas, tudo para você se adaptar à norma. Quando chegar em 2033, você já está tranquilo, né? Já está operante conforme o novo regramento. Tá? Então, vamos. Tem mais perguntas? Aqui acabou, né? No chat acabou. No E aí, chat, no chat acabou. no Agora, chat acabaram as perguntas. Eu quem quiser vou. perguntar, Deixa eu ver aqui. A última realmente foi da Carolina. Pessoal, alguém. Pessoal, pode abrir o microfone, quem quiser falar? O doutor está à falar, o disposição. Alessandro quer falar. Ele levantou a mão. Isso. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos lá. Os insumos, eles geram crédito. Então, a gente fala em papel, em tinta, em verniz, etc. Então, os insumos aplicados no produto final, eles geram crédito. Como fica a questão da quebra, do desperdício? Porque na indústria de flexografia, principalmente quando a gente fala em etiquetas, rótulos, baixas tiragens, proporcionalmente a quebra, o desperdício, o scrap é grande. Como fica isso? Ele é também considerado dentro do crédito de insumos ou o desperdício vai existir um valor fictício criado pelo governo do que é aceitável, do que não é aceitável? Não, ao que me parece, ele não participa, viu? O crédito do insumo é o que está declarado ali na nota fiscal quando ele é repassado para você. Aquilo que se perde na cadeia produtiva, infelizmente, eu creio eu que não seja, o governo não vai abrir essa exceção, porque fica até difícil fiscalizar isso, né? Do que se perde e do que não se perde. Então fica algo seria algo genérico. E então, creio eu que o governo vai continuar nessa sistemática, que você tem direito a acreditar aquilo que está na nota fiscal, do insumo, tá? Integralmente, e não fazer mais créditos em cima disso, vamos dizer, né? É isso que você está perguntando, né? Você teria direito de mais créditos em razão das perdas desse insumo. Creio que não. Exatamente, porque muitas vezes a perda acaba sendo de 15%, 20%, tiragem baixa. Então, é algo extremamente impactante para a indústria de Não, rótulos e imagino. adesivos. O que, Alessandro, a gente pode recomendar é o que eu falei. A necessidade de se melhorar a cadeia produtiva, né, para Uhum. evitar essa perda.
Então, o empresário que tem muita perda, ele tem que avaliar, junto com os seus funcionários, especialistas, por que está ocorrendo essa perda e tentar mitigá-la dentro da empresa. Né? É uma questão operacional ligada a cada empresa, porque se for pensar em perdas de 15, 20%, algo grave, né? Algo Significativo. severo para a empresa, né? Sim. É bem significativo, né? Bem Obrigado. significativo. Então, tem que melhorar o processo produtivo, né? E ir no cerne da questão, ver por que está perdendo. Tá bom? Doutor, surgiu aqui. E os créditos de IPI que ficarem quando zerar o IPI? Se o Flávio Então, também, se o justamente, é o que Flávio eu respondi quiser. isso há pouco. Os créditos de IPI você pode, eles vão ser compensados provavelmente no CBS, mas você não perde o direito de compensação, apesar dele ter sido zerado, nos 5 anos anteriores, entendeu? Você pode retroagir, se você tem créditos para compensar 5 anos anteriores, você pode continuar. Isso, e aí, como não vai ter mais o IPI, né, você vai ter o CBS. Então, provavelmente, o comitê gestor ele vai dar a regulamentação para ocorrer essa compensação. Mas isso é um direito adquirido, você não o perde. Mais perguntas? Parar de compartilhar Tem aqui. o Daniel. Bom dia, Bom dia, doutor. Daniel. Hoje existe uma situação de gráficas que parte das empresas destacam o IPI quando faturam filmes. Então, eu destaco o IPI para o meu cliente, e parte de outras empresas não destacam esse IPI quando faturam o mesmo produto, né? E isso às vezes gera atrito interno com o cliente, essas coisas. Como o IPI tá para ser extinto em 2027, como é que fica essa situação desses destaques de IPI que nós temos hoje e que algumas empresas fazem e outras não? Então, isso provavelmente virá uma regulamentação, a forma de constar isso na nota fiscal. E, como eu disse, esse destaque é justamente para gerar crédito tributário, né? Uma compensação futura. E, assim, primeiramente, quem não destaca vendendo fita adesiva, está praticando ato ilícito. Né? Se a fiscalização pegar, vai ser penalizado, porque tem que destacar. Né? Agora, sim, provavelmente a regulamentação, Daniel, ela trará uma forma na nota fiscal, de ter esse destaque do IPI anterior para se compensar no CBS. Mas isso ainda não está regulamentado, mas provavelmente até o final do ano será regulamentado para facilitar até né, o seu cliente a fazer a compensação. Tá bom? Ok, obrigado. Mais alguém? Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer colocar no chat? Quer falar? É só abrir o microfone e se manifestar. Bom, pelo jeito, eu até incentivo, né? Porque é uma oportunidade aí para esclarecer. Tá gerando muitas dúvidas, né? A gente tem recebido também muita coisa lá aqui na associação, então acho que é uma oportunidade que tem que ser aproveitada, né? Vivi, coloca Oi. meu e-mail aí no chat para todos. Aí é o que eu disse. Quem talvez agora não está lembrando de uma situação e tudo, pode ficar à Às vontade. vezes Eu na hora não vem, né? canal aberto, tá? Sou acessível. E também questões de ordem trabalhista, que o escritório atua também, pode mandar e-mail para a gente, tá? E a gente está do lado da associação aí para ajudar os associados. Bom, maravilha. Então, pessoal, agradecer aí de novo a participação de todos, né? A gente espera que esse conteúdo aí tenha trazido clareza em alguns aspectos, né? E aí, que nem o doutor falou, né? Às vezes na hora não vem a questão, mas depois, se vocês lembrarem, pode mandar,
quiser mandar para mim, ou quiser mandar, opa, ah, tá, ou quiser mandar para mim, quiser mandar para, vou colocar o e-mail do doutor aqui, né, que é Reinaldo. Ponto Cotrim, doutor? Reinaldo. Reinaldo@advcotrim.adv.br. advcotrim.adv. Isso. Não, tira o BR. O ponto .com. É só ponto .br. advcotrim.adv.br. Com não. O ADV substituiu o com. Isso. Correto. Eu também estou à disposição na associação para o que vocês precisarem. Sim, essa palestra aqui vai ficar gravada. Depois, quem quiser assistir de novo, me pede. Eu vou subir para o YouTube e ela vai ficar no modo privado. Então, vocês vão me solicitar, né? E aí a gente libera para quem participou da associação. Para os associados, depois ela fica também à disposição. E agradecer, gente. Obrigada. A gente espera realmente que tenha trazido aí clareza. Continuamos à disposição e até uma próxima oportunidade. Se vocês também tiverem sugestões, né, de próximos temas, de ordem jurídica ou de ordem técnica, a gente gostaria muito de contar aí com a contribuição e as sugestões de vocês. Legal. Muito obrigado a todos por nos ouvir aí esse período e a gente fica à disposição de todos também, tá? Um bom dia, um bom fim de semana. Obrigada, Obrigado, bom pessoal. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.